Olha, eu acho que eu tô sacando qual que é o plano do Bolsonaro. Se ele não leva a epidemia do coronavírus a sério, morre os velhinhos tudo, e aí sem velhinho não precisa resolver o problema da Previdência, tá resolvido já. E aí também vai morrer gente que não é velhinha, o que abre várias vagas de emprego, e aí resolve o problema do desemprego no Brasil também. Só pode. Essa é a única forma de compreender o que diabos esse louco que está no comando do nosso país está fazendo. Eu acho que o histórico de anos criticando o Bolsonaro faz com que não tenham muitos apoiadores cegos dele aqui no meu canal, mas eu espero que vão ter alguns comentários ainda defendendo o maluco, o que eu acho simplesmente insano. Mas vamos lá. Nosso grande presidente Jair Bolsonaro fez mais um pronunciamento ontem. Por algum motivo, Jair Bolsonaro e outros políticos que se orientam mais ou menos por esse mesmo viés ideológico, digamos assim, né? Outras figuras também que são basicamente dão o norte ideológico para essa seita do bolsonarismo, né? Como por exemplo Olavo de Carvalho, nosso grande amigo Olavo de Carvalho, também cético em relação ao coronavírus. É muito esquisito. O Trump também por um bom tempo tinha uma certa relutância de admitir a realidade do perigo que o coronavírus oferece. Estou falando o nome da parada, já estou cagando se essa porra vai ser desmonetizada ou não vai, o mundo vai acabar mesmo, então foda-se. Eu não entendo por que essa galera, assim, na verdade eu entendo um pouco, porque essa galera da direita meio histérica, eles têm um histórico de negação da ciência, então não é de todo surpreendente. Mas nesse caso, em que a gente tem, assim, a prova cabal de que esse negócio é sério, que tá, tipo, o pau tá comendo em alguns países que não levaram isso a sério, que não colocaram medidas de isolamento social em prática. Países como a Espanha, onde não tem espaço nos IMLs lá da Espanha, não sei qual é o nome do IML na Espanha, mas os caras estão usando rink de patinação para colocar os corpos. Na Itália também o pau tá comendo louco. E aí no nosso país temos um presidente que insiste nesse pronunciamento de ontem, é um pronunciamento breve, vou colocar o link aí embaixo, como você sabe, 2020, 1 milhão de... Não vai dar para 1 milhão de inscritos, mano. Vai morrer todo mundo, tá foda. Mas, vou colocar o link mesmo assim na descrição do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Em que, entre algumas coisas, ele fala que, mano, ele repete um discurso que ele já veio falando, que na verdade quem tá em risco são só os velhinhos, é só o pessoal acima de, eu acho que o número que ele cita no pronunciamento é 50 anos, se não me falha a memória, 50 ou 60 anos. Eu não quero assistir essa porra mais uma vez, eu vi essa merda 4 vezes ontem, só pra passar raiva, pra piorar minha úlcera, tá ligado? E aí o cara fala, não, isso aí a mídia tá com histeria, né, então isso aí não é nada, isso aí é só uma gripezinha, ele fala, né, mano, em um dos maiores arroubos de arrogância misturada com insanidade, Bolsonaro fala que se ele contraísse o vírus, curiosamente, até agora não mostrou o resultado negativo do Covid-19, né, vai entender por quê. Ele fala que ele não precisaria se preocupar tanto porque ele tem, abre aspas gigantes, histórico de atleta, o cara que não consegue fazer uma flexão. Ele tá se gabando do seu físico superior e por causa disso ele pegaria apenas um resfriadozinho, uma gripezinha. Aí ele mete um shade, ele dá uma alfinetada no Drauzio Varela por causa, imagina, da sua associação à Rede Globo, quem o Bolsonaro vê como um inimigo. É foda, porque eu vivi bastante para ver a Globo passar de um instrumento das elites golpistas, né, de direita, a Veja também é uma coisa, e aí agora que é o Bolsonaro no poder, a Globo subitamente virou um instrumento de doutrinação da esquerda. Curiosa flexibilidade de ideologias, aparentemente. O foco da câmera, mano, a câmera pegou essa porra do coronavírus, tá focando tudo errado lá, tá, vai se fuder, o mundo vai acabar mesmo, foda essa merda. Mano, chega a ser criminoso o que esse cara tá fazendo, a forma como ele menospreza o risco real que essa pandemia está causando, né? E eu, debatendo com alguns apoiadores dos Bolsonaro... E ó, eu fui tentar debater com alguns bolsonaristas que me acompanham, os poucos eu imagino que ainda não ficaram com raiva de mim criticando o mito diariamente. E eles falaram assim, mas Easy, ecoando uma pergunta do próprio Bolsonaro, né? Que mostra uma dose cavalar de desinformação. Ignorância voluntária, imagino, porque o mundo inteiro está dominado por notícias do corona. Temos criadores de conteúdo brasileiros, então você não tem nem a desculpa de que o conteúdo não está disponível na nossa língua. O Átila, né, do Nerdologia, está cobrindo isso aí com a maestria, então não dá nem para dizer que é falta de informação, na verdade, é voluntariamente não querer aceitar as informações que vão contra o seu viés ideológico, no caso bolsonarista, né? Algumas pessoas falam assim, mas por que
fechar as escolas, se são só verdadeiramente os velhinhos que têm que se preocupar com o coronavírus? Primeiro de tudo, não são só os velhinhos. Os velhinhos, pessoas imunocomprometidas, pacientes de... o foco da câmera tá complicado, mano. Como eu estava dizendo. Primeiro que não são só velhinhos que morrem com o coronavírus. O que acontece é que pessoas mais velhas, que têm um sistema imunológico mais comprometido, pessoas que por questões médicas têm sistema imunológico comprometido, como por exemplo, pessoas que fazem quimioterapia, pacientes de AIDS, por exemplo, né? Tem várias pessoas que têm leucemia, tem várias condições, pessoas com asma também são um grupo de risco. Existem inúmeras condições de saúde que o coronavírus pode chegar e piorar a condição da pessoa. Então não são só os velhinhos que podem morrer com isso, tem vários relatos. É claro que os velhinhos, como outras doenças respiratórias, como pneumonia, bronquite, essas coisas, eles são as principais vítimas fatais dessas doenças, mas não são as únicas. E o mais preocupante, o que parece que o bolsonarista médio não consegue enfiar isso na cabeça, que o problema, de fato, não são as mortes provocadas pelo coronavírus, pelo menos não o problema principal. O problema principal, e aí que entra aqueles termos como achatar a curva e tal, que você deve estar careca de saber essa altura do campeonato, é que o problema de saúde, o problema público na saúde causado pela a superlotação de hospitais, de UTIs e tal, é que se você tem algum outro problema de saúde, você não vai poder ser atendido, porque, adivinha só, os hospitais estão sobrecarregados de vítimas dessa porra. Você tá entendendo essa merda? Você tá entendendo quando a criança vai pra escola? Escolas, qualquer tipo de aglomeração de gente, é uma incubadora de coronavírus nessa altura do campeonato. A criança vai pra escola e aí ela tem um bom sistema imunológico, ela não tem problemas de saúde que vão tornar que a colocam num grupo de risco, beleza. Só que quando a criança vai pra casa e mora, sei lá, com um parente mais velho, como avô-avó, que é uma coisa muito comum no Brasil, ele não tira o coronavírus junto com o uniforme escolar e coloca lá no cesto de roupa suja. Ele vai abraçar o avô, ele vai e usa os mesmos utensílios na cozinha. Então, sim, se você permite que esses estabelecimentos sejam abertos, que ainda tenha show e balada e escola e seja lá mais o que, você vai acabar, essa contaminação pela comunidade, que já foi reportado, já foi confirmado que isso está acontecendo no coronavírus, não é só pessoas que foram para a China e voltaram aqui, por exemplo, em Calgary. Tivemos 2 mortes, se não me falha a memória, e mais de 200 casos confirmados. E a maioria das pessoas não foi para a China. Então já a transmissão na comunidade já foi confirmada. Então, esse tipo de ignorância, que me parece voluntária, eu fico até sem energia de contar piadinha, mano, porque isso é muito grave, porque a fala do Bolsonaro, você sabe tão bem quanto eu, pauta as decisões de muitas pessoas. Aquelas manifestações do dia 15, Bolsonaro falou muito timidamente, melhor talvez não seja aí e tal. Só que aí quando rolou as manifestações, ele ficou postando foto, postando vídeo, o que incentiva as pessoas a ir, porque se o Bolsonaro está dando respaldo àquela movimentação que foi ostensivamente feita em sua honra, não é à toa que estavam chamando isso de Bolsonaro Day. Ele vai, desce lá a rampa do Palácio da Alvorada para cumprimentar, para tocar na mão dos manifestantes e tal, o que é uma insanidade, mano. E o problema é que política é uma desgraça, mano, porque assim, eu habito um micro-universo que são os influencers de internet. E é muito complicado pra gente que tem uma certa reputação, tem um público, as nossas ideias, as nossas opiniões, a gente quer defendê-las. Quando você percebe que tá errado, é muito doloroso pra gente ter que admitir em público, olha, errei. Eu fiz um vídeo uma vez sobre o Bitcoin, que eu errei sobre a minha análise do Bitcoin. E é duro você lavar o foco da câmera de novo, mano, nada tá cooperando, tá tudo dando errado. É muito complicado, quando você fala com uma certa pose de autoridade, uma certa certeza, você vai falar, ok, falei merda, é difícil fazer isso. Eu imagino que no âmbito da política, isso é multiplicado assim, é elevado a um patamar assim, incalculável. Se o cara já decidiu que coronavírus não é nada, só os velhinhos que tem que se preocupar, o que a mídia tá fazendo é histeria, ele já meteu isso na cabeça, e pior ainda, ele meteu isso na cabeça de seus apoiadores, o que é o mais grave, ele nunca vai voltar atrás, isso que é foda. O governo federal, liderado pelo Bolsonaro, tá indo meio que na contramão, né, pelo menos nas declarações públicas dele, na contramão do que é recomendado ao redor do mundo por profissionais de saúde, pesquisadores, né, a galera que entende disso de verdade, né. Os governadores, ao contrário disso, parecem estar tentando, né, segurar a onda do jeito que dá, contrariando o presidente. Está gerando um atrito entre os governos estaduais e o governo federal. Bizarro. Durante uma epidemia global, o cara que a gente tá lá no poder, lá em Brasília, tá criando treta com os governadores que estão levando a coisa mais a sério do que ele. É surreal isso. Aí sabe qual é a merda? Voltando àquele negócio de não querer admitir o erro, né? A gente está numa situação em que o bolsonarismo, de certa forma, ele ganha de qualquer jeito. Por quê? Porque se os governadores ignorarem a insanidade vinda de Brasília e
se organizarem mais localmente para prevenir o contágio do coronavírus, né? E aí a gente vai conseguir achatar aquela curva e aí vai contornar essa epidemia global. O que o bolsonarista médio vai falar? Né? Não deu nada, tá vendo? Tá vendo? Vocês falaram pra caralho, não deu nada. Por que não deu nada? Porque tem pessoas sérias levando isso a sério, agindo para que não aconteça nada. Mas o gado vai achar que a falta de um cenário apocalíptico, como os especialistas estão prevendo que vai acontecer se medidas sérias não forem tomadas, vão ver essa ausência de uma desgraça maior como, tá vendo? Bolsonaro tinha razão. Não deu nada isso aí, não deu nada. É o mesmo tipo de idiotice. Lembra quando nos anos 80 e 90 o problema do buraco da camada de ozônio, os clorofluorcarbonos, que são uma substância que era colocada em spray de aerosol, né? Aquilo estava acumulando na camada de ozônio, especialmente acima dos polos, e erodindo a porra dessa camada de ozônio, né? E aí várias medidas, isso, a mídia, né, os pesquisadores falaram sobre isso, a mídia ventilou isso aí, e aí era um perigo, né? Era uma grande ameaça. E aí vários governos ao redor do mundo se mobilizaram para proibir os CFCs, os clorofluorcarbonos, né? Isso foram descontinuados do uso na indústria. E aí o problema, pouco a pouco, foi se consertando. A gente já tem um buraco na camada de ozônio, mas ele está como é que se diz? Está se reduzindo, né? E aí, consequentemente, a gente não vê mais tantas matérias sobre isso. Aí o que o burro pensa? Tá vendo? Falavam do buraco de ozônio, agora não falam mais. É, porque medidas foram tomadas, seu idiota. E é isso que eu temo que vai acontecer. Se não acontecer um cenário assim catastrófico, que eu realmente espero que não aconteça, porque eu tenho parentes mais velhos do Brasil, eu não quero que nada de terrível aconteça com eles. Mas se nada acontecer, que é o que eu espero que não aconteça realmente, o Bolsonaro e o seu gado bem adestrado vai falar assim, tá vendo? Era histeria mesmo, acertamos. Por outro lado, se o pior acontecer e a desgraça ocorrer, o que ele vai falar? Ó, tá vendo? Essas medidas aí de vocês, a histeria não adiantou nada, tá vendo? Foi como eu falei, ele num pronunciamento mais recente do que o de ontem, né? Eu acho que foi hoje de manhã, numa coletiva, ele falou assim, o vírus tá na chuva, vai ter que pegar mesmo, com ou sem guarda-chuva, fazer o quê? Né? Como quem diz assim, é inevitável, não tem muito se preocupar, deixa pra lá isso aí, não esquenta isso aí não. Ou seja, se der merda, e o que ele vai falar? Tá vendo? Apesar da histeria toda de vocês, não adiantou nada, porque como eu falei, como eu tava certo sempre, não adiantou, a gente tem que encarar isso aí mesmo e... Mano, é desesperador. Eu vejo, assim, que merda, velho. Que merda. Aí eu vejo pessoas falando assim, mas Easy, porra, era ele ou o Haddad, que era um fantoche do Lula, e PT de novo. Meu irmão, tinham mais de 10 opções nas eleições. Vocês reduziram a esses dois. Então, quando eu vejo gente falando que, mano, não tinha jeito... Tipo, o despreparo, o intempério, tanto técnico quanto emocional do Bolsonaro... Cara, no meio de uma epidemia global, já teve mais de 40 mortes no Brasil, e em nenhum momento do pronunciamento o cara deu condolências às famílias das pessoas que já faleceram. Simplesmente tentando provar que está certo. Ele fala assim, usando ele parafraseou uma declaração do Drauzio Varela de antes da epidemia se tornar o que se tornou agora, em que ele falava que o vírus não era tão grave assim. Aí depois ele fez um novo pronunciamento, entendendo agora que a situação mudou, e é mais atualizada o que ele fala, né, alertando a população do real risco do coronavírus. Aí o Jair Bolsonaro vai e, se aproveitando de uma fala anterior à epidemia se tornar como está agora, ele fala assim, se eu pegasse esse negócio, eu que sou atleta, ia dar uma gripezinha, como disse lá aquele médico daquela emissora. Então, a preocupação do cara é lacrar, é ganhar, como quem quer ganhar na discussão no Twitter. Mano, pelo amor de Deus, esse maluco que vocês elegeram, o despreparo é total, é total. Chega a ser quase engraçado. Eu digo quase porque é uma situação muito séria para rir. Mas é quase engraçado que numa situação como essa, o presidente do país dedica algum tempinho ali no seu pronunciamento oficial para dar uma zoada no time que ele não gosta, né? Na emissora que o critica. E aí algumas pessoas falam assim, Easy, mas você, né, tá aí, vive de YouTube, tá de boa, o público, o povão, não pode ficar parado em casa, tem que trabalhar, tem que botar comida na mesa, porque se ficar parado em casa vai morrer de fome e dar no mesmo. Eu entendo, é realmente um problema sério, não tem uma solução fácil, mas definitivamente lidar com esse tipo de falta de seriedade não é a melhor alternativa, não é possível que essa seja a melhor alternativa. Eu entendo que realmente é complicado, a gente tem um problema, uma recessão muito real que vai acontecer com essa falta de produtividade se isso se estender por muito tempo. Mas eu te garanto que o que vai bombar a economia não é gente morrendo no meio da rua, caralho. A menos que você trabalhe numa funerária. Muita gente me falando isso, mas isso aí
economia tem que rodar. Mano, a única economia que vai rodar é compra de caixão e serviço funerário, cremar os velhinhos. Pelo amor de Deus, caralho. Vocês acham que a economia vai melhorar com um monte de gente morrendo, com o hospital tudo lotado, as pessoas realmente entrando em pânico absurdo, quando você for num pronto-socorro, você for no hospital e simplesmente falar, olha, não tem lugar pra ninguém aqui. Geralmente o pessoal ficava o estado da saúde pública brasileira já era precário há muito tempo, mas em vez de ter gente deitada nos corredores esperando atendimento, agora não tem como passar alguém para aquele corredor, porque tem gente fechando o corredor deitado ali esperando ser atendido. Então, pelo amor de Deus, mano, como eu falei, é um tipo de vídeo que não dá nem gosto de fazer, porque eu não consigo fazer uma piadinha, eu não consigo ser bem-humorado, porque é preocupante, mano. É preocupante. O que o Bolsonaro tá fazendo é o seguinte, ele tá disposto a levar essa merda para as últimas consequências, gente morrendo, porque ele não quer voltar atrás nas declarações que ele fez inicialmente, de que isso não era um problema tão grave quanto a mídia está fazendo parecer. A narrativa dele requer um inimigo na mídia, e se a mídia está dizendo que isso é grave, ele precisa quase por uma questão de princípio dizer o contrário. Só que em fazer isso, ele vai acarretar, direto ou indiretamente, a morte de pessoas que o seguem, que se alimentam ideologicamente de tudo que ele fala, o que ele está fazendo, o que ele está falando vai pautar as ações das pessoas que o seguem. Vai dar... Velho, é muito grave isso, mano. Puta que pariu.